Olá pessoal, nós estamos de volta com o nosso estudo do Apocalipse, nós estamos na quarta aula e nós vamos dar continuidade a partir do versículo 2. No versículo 1 nós consideramos toda aquela parte introdutória que vai nos abrir a visão para o estudo do Apocalipse. E agora vamos dar uma olhada para o que Deus nos diz no versículo 2 em diante. João contou tudo o que viu. E aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. O que João está querendo dizer aqui é que ele é uma testemunha ocular e por isso mesmo o seu testemunho é fiel, verdadeiro e digno de toda aceitação. Ele não fala de uma pessoa distante dele, ele não está falando de assuntos que foi transmitido por terceiros, mas ele está falando daquilo que ele próprio vivenciou ao longo da sua jornada ao lado do Mestre, o Senhor Jesus Cristo. João, no seu Evangelho, logo nos primeiros versículos do capítulo 1, ele testifica que, vejam só, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Esse sublime testemunho da pessoa de Cristo inclui também o testemunho de sua pessoa física durante os 33 anos de sua existência terrena. Sobre isso, João descreve em sua primeira epístola o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou a nós e a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifesta. 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. Agora o versículo 3 de Apocalipse, capítulo 1 diz: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela descritas, pois o tempo está próximo. Como eu falei anteriormente, lá na parte introdutória, esse não é um livro de maldições, mas sim um livro de bênçãos. E essas bênçãos estão à disposição de todos aqueles que levam a sério a leitura desse livro santo. Agora você deve me perguntar por que razão devemos guardar as profecias que estão escritas nesse livro. Bem, João responde dizendo, porque o fim está próximo. É bom lembrar que guardar não é só memorizar o que se leu, o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Não, mas a ideia aqui que João coloca em guardar significa, acima de tudo, obedecer, colocar em prática. Agora vamos dar uma olhada para o versículo 4, em que João diz: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Você deve ter percebido que na saudação de João ele apresenta graça e a paz. Isso porque naquela época a igreja era composta por judeus e gentios. Agora há um povo, agora existe a formação de um corpo onde Cristo é o cabeça que está reinando através da sua igreja. Portanto, João está saudando para judeus e gentios, dizendo que agora nós somos um único povo. E essa saudação faria lembrar que o plano de Deus sempre foi alcançar todos os povos da terra. E também aqui nós somos lembrados de que todos aqueles que são alcançados pela graça também estão desfrutando da paz de Deus. E João ainda nesse versículo vai nos explicar que essa saudação vem da parte daquele que é, que era e que há de vir. O que é e o que era está se referindo à eternidade de Deus. Essa frase deixa claro que o tempo não pode desgastar a eternidade desse grande Deus. E também é dito que
ele há de vir, está falando do aspecto vindouro, quando o Senhor virá através do Senhor Jesus Cristo, e está identificando tanto o Pai como o Filho como uma só essência, um só Deus. E nos alegramos porque essa promessa da vinda de Cristo para julgar o mundo vai acontecer em breve, muito em breve, eu creio. Agora você deve ter percebido a expressão 7 Espíritos. Nós vamos entender isso à luz das Sagradas Escrituras. Essa expressão está associada aos 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Lá em Zacarias capítulo 4, versículo 10, aparece essa expressão. Significa que o Espírito Santo está sendo apresentado em sua plenitude septiforme, ou seja, 7 formas de atuação do Espírito Santo na face da terra. Aliás, o profeta Isaías também vai fazer menção da atuação do Espírito em sua plenitude septiforme. Vamos dar uma olhadinha para o que diz o profeta. Ele chama o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. Então já entendemos que não existem 7 Espíritos, mas apenas um Espírito apresentado em uma forma multifacetada. E essa saudação vem do Deus Trino, porque o Pai saúda aos leitores no versículo 4, o Espírito Santo está saudando também com suas 7 manifestações de poder, ainda no versículo 4, e o Filho aparece na saudação no versículo 5.